Opa! E aí, galera? Beleza? Então terminamos aquela parte de funções orgânicas. Não pode esquecer, né? Porque aquilo lá, na verdade, é uma grande introdução para o que a gente está vendo aqui, tá? É uma grande introdução para esse nosso estudo da química orgânica. Então a gente já sabe classificar os compostos e ver o que é o que. Hoje a gente vai começar a estudar a isomeria. Falando hoje da isomeria plana, para depois a gente ver lá isomeria geométrica, isomeria óptica lá para frente, tá? Vamos por partes. Começando aqui pela isomeria plana. Então, para quem está vendo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, vamos começar isso aí falando o que é isomeria. O termo isômeros vem do grego aqui, né? Iso, igual, meros é de forma, mais ou menos por aí. Então, isômeros são compostos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Por exemplo, eu peço para você me dizer qual composto é o C4H10. Aí você vai me dizer, muito fácil, né? C4 são 4 carbonos. Então, se eu colocar aqui 3, aqui 2, aqui 2Hs, aqui 3Hs, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. Ah, é só esse, o mais simples de todos, que poderia fazer com isso, né? O butano. Isso, né? C4H10 é o butano. Ah, é? E, por exemplo, isso aqui. Quatro carbonos, 3... Opa, faltou um hidrogênio aqui no meio. 3, 6, 9, 10 hidrogênios. Não é um C4H10 também? Esse também é um butano? Não é, né? Esse é um metilpropano. Então isso aqui é um exemplo, ó, de dois compostos que são isômeros. Se eu tivesse esse aqui, por exemplo, esse é um isômero também, né? Ó, também tem 4 carbonos, tem 10 hidrogênios. Né? Esse aí também é um metilpropano? Não! Isso aí tem que ficar atento. Isso não é metilpropano. Isso aqui é um butano. Eu só girei aquela ligação. É o mesmo composto, não é um isômero. Tá? Isso aqui, esse... E só pondo o CH3 para baixo, não vira um metilpropano. Ele continua sendo butano. Beleza? Outros exemplos, ó. E se eu te pedir para desenhar o C3H6? C3H6. Eu poderia desenhar assim, né? C, 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 e daí o completo de H. H3, H2, H3. Opa! Aqui ficou H8. Isso aqui não é o composto que eu pedi. Mas tem como pôr isso aí? Tem, existe o C3H6. Você vai apagar aqui e colocar uma dupla ligação. Lembra que a dupla ligação existe. Então seria esse aqui, CH3, CH dupla, CH2. Tanto faz a posição dessa dupla, né, galera? É só virar o composto. Quem que é esse aí? Prop em o propeno. Isso aí. Mas C3H6 é só o propeno? E se eu tiver esse composto aqui, ó? Não é um C3H6 também? E não é um propeno. Esse é um ciclopropano. Entenderam? Então, esse estudo da isomeria é para mostrar que aqui na orgânica não adianta só a gente falar
da fórmula molecular, que nem a gente falava lá na inorgânica. Na fórmula, se eu der a fórmula molecular, ou pior ainda, a fórmula mínima, você pode ter diversos compostos iguais. Aliás, diversos compostos diferentes, mas com a mesma fórmula. Isso aí é o que a gente vai chamar de isômeros, ou isomeria. Tá? A isomeria é classificada em dois tipos, né? Isomeria plana e espacial. Eu falei lá no começo da aula que a gente ia ver plana, geométrica e óptica. Por que não plana e espacial? E eu separei assim para essas 3 aulas. Hoje a gente vai ver a plana, próxima aula a gente vai ver isomeria geométrica e para outra a gente vai ver isomeria óptica, tá? Vamos separar um pouquinho mais, apesar de não ser um conteúdo muito extenso, a parte geométrica e a óptica são um pouquinho mais complicadinhos, um pouquinho mais difíceis de pegar, tá? Mas no fim, estudando tranquilo, vendo bem, acompanhando os detalhes, você vai ver, no fim, é simples, tá? Mas vamos com calma nelas. A isomeria plana a gente divide em 5 tipos, que a gente vai ver os 5 tipos hoje. Mas, antes disso, vamos classificar, né? Primeiro, a isomeria plana é um tipo de isomeria que basta a fórmula estrutural plana para a gente diferenciar dois compostos, né? Como assim? O que é a fórmula estrutural plana? Isso que a gente estava vendo, que você conseguia ver a diferença que poderia ser esse composto ou esse composto tem a mesma fórmula molecular, mas eles são compostos diferentes. E só com essa fórmula plana, isso aqui, o desenho da estrutura, a gente consegue ver. Enquanto na isomeria espacial, a gente não é só a fórmula plana. A gente precisa colocar uma terceira dimensão, ou umas coisinhas a mais. Principalmente a gente vai pensar numa terceira dimensão, por isso que a espacial tem uns detalhezinhos a mais. Não vamos se apressar, isso aí para a próxima aula. Nessa aqui vamos ver os 5 tipos que a gente tem dessa isomeria plana. E é bem simples, ó. E quase todos eles, tirando os 2 últimos, tá? Os 3 primeiros é bem simples, você olha e já consegue dar a definição. Mas a gente vamos com calma, tá? Então são 5 tipos, são os isômeros de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, daí tem a isomeria de compensação, que a gente conhece como metameria, e tem a tautomeria. Vamos um de cada vez. Primeiro, isomeria de função, ou isômeros de função. 2 compostos são isômeros de função quando eles têm a mesma fórmula, mas eles têm funções iguais? Não, funções diferentes. Eles têm a mesma fórmula, mas a diferença está na função deles. O que pode ser? Por exemplo, um álcool e um éter. Isso aqui, o etanol, é um álcool. Você pode pegar aqui o éter dimetílico, por exemplo. Não é a mesma fórmula? C2H6O. Pode ser aqui. Isso aqui é isomeria de função entre um álcool e um éter. O que mais que pode ter isomeria de função? A gente já viu que é bem parecido, que a gente já viu isso aqui, entre aldeído e cetona. Lembra que a gente viu que a fórmula era a mesma? A gente viu isso lá para trás, quando estava vendo aldeído e cetona. Como que era o aldeído? Ele terminava com dupla OH.
E acetona? Acetona ali o propanal e essa é a propanona. Propanal e propanona, isômeros de função. C3H6O. E veja, esses aqui também são C3H6O. Não, esses são C2. Aqui estão C2H6O, desculpa. Mas você consegue fazer entre outras funções também. Ó, já vimos álcool e éter, aldeído e cetona. Ácido e éster dá para fazer também. Não, entre álcool e aldeído já não dá exatamente. Daí a gente precisaria de um enol, que a gente não vai falar aqui. A gente já falou do enol, a gente deixa ele um pouquinho mais para frente. Ele não é na isomeria de função, aquela coisa do enol que a gente já comentou lá. Lembra do enol, que é instável e pode se transformar em aldeído ou cetona? Né? Eu tô avançando um pouquinho mais. Você pode ter, por exemplo, esse álcool aqui, ó. Álcool não, esse ácido aqui, CH3, CH2, C, como é que terminava ó, o ácido carboxílico? C dupla O, OH. E você pode transformar isso aí num éster, por exemplo. CH3, C dupla O, CH3. Um ácido carboxílico e o éster. Ó. 2 oxigênios, 3 carbonos, 6 hidrogênios. Isomeria de função aqui entre um ácido e um éster. Esses são os mais comuns e ainda tem um com aromático, que é bem comum também. Que é, por exemplo, ó, me diz, que composto é isso aqui? Isso aí é um metilfenol, né? OH ligado em aromático é um fenol, então é um metilfenol. Ortometilfenol, para ser melhor. Inclusive lá, ó, orto, meta, para, que a gente falou nas posições no aromático, são tipos de isomeria. Vamos ver mais para frente que tipo que é esse. Aqui, ó, esse aqui, então a gente pode ter um metilfenol. Que função que é essa aqui? É um álcool? Não, fenol é uma função própria. E se a gente tiver esse aqui, ó? Ah, esse sim é um álcool, né? Porque tá ligado, o OH tá ligado num carbono primário. Isso aqui é um álcool e um fenol, isomeria de função. E eu ainda posso ter esse aqui. Isso aí é o quê? É um éter. Esses 3 compostos são isômeros entre si. Qual que é a fórmula molecular desse composto? Aí você tem que lembrar que cada uma dessas pontas aqui, desses 6, é um carbono fazendo uma ligação simples e uma dupla. Então isso aqui seria C6 em volta, mais o 7 ali, mais um, né? C7, H
Normalmente tem 6 num aromático, mas eles estão substituídos aqui. Aqui, ó, vamos pensar nesse primeiro composto. Então aqui e aqui estão substituídos. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 Hs, 5, 8. C7H8O. São esses compostos aqui. Tá? Isso aí que é isomeria de função. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles têm funções diferentes. As principais são essas aí. Álcool éter, aldeído cetona, ácido com éster e álcool aromático, éter aromático e fenol. Beleza? Tranquilinho, né? Bem fácil de ver se dois compostos são isômeros ou não. Só saber contar os átomos ali dos elementos químicos. Beleza? Esse aqui, ó, mais fácil ainda. Os isômeros de cadeia. Eles têm a mesma função química, mas a cadeia deles é diferente. São aqueles primeiros que a gente viu lá, né? Opa, esse aqui não é a mesma função. Isso que eu ia fazer. Não, ele conta assim. Por mais que um seja um ciclano e o outro seja um alceno, os dois são tipos de hidrocarbonetos. Outro jeito, você pode fazer uma cadeia normal e uma cadeia ramificada, né? Por exemplo. Vamos com o mesmo exemplo lá do começo. Esse aqui e... Opa, aqui tem um errinho. E esse aqui. Então eles têm a mesma fórmula molecular, são mesmas funções, mas a cadeia é diferente. Eu só posso então com hidrocarboneto? Não, né? Posso ter, por exemplo, isso aqui. Isso é um álcool. E eu posso ter opa, esse álcool está errado também, né? Aqui é um 2. Isso. Estava me adiantando pensando nesse aqui. E esse é o quê? É um álcool também. Mas eu falei ali para trás que um álcool, né, o OH tem que ser ligado num carbono primário. Foi um erro meu, tá? Desculpe, eu falei OH ligado em carbono primário, eu estava pensando em OH ligado em carbono saturado. É isso que é a definição de álcool, tá? Se ele está ligado num carbono primário, secundário ou terciário, não importa, continua sendo um álcool. A gente só vai ter a classificação do álcool em primário, secundário e terciário. Desculpa, não grava isso aí. Álcool é ligado em carbono saturado, não necessariamente primário. Tá? Os dois são álcool, os dois são alcoóis aqui, os dois têm a mesma fórmula molecular, mas a cadeia é diferente. Esse aqui tem uma cadeia ramificada, esse aqui não. Então é bem simples, né? Cadeia, só você contar, ver ali os átomos, você tem o mesmo número de átomos de todos, né? De todas as espécies que tem ali. E se eles têm a mesma função e cadeia diferente.
Em terceiro lugar, o outro bem fácil também são os isômeros de posição. Eles têm a mesma função, o mesmo tipo de cadeia, e eles diferem na posição ou do grupo funcional, ou da insaturação, ou do radical, de um radical. Radical, por exemplo, aqui, lembra do ortometapara? Orto, meta e por último para. Orto, meta, para são isômeros de posição, porque a gente está trocando a posição do radical. A gente pode ter isômeros de posição trocando o grupo funcional. Opa, isso aqui não. Por exemplo, esse aqui. Não, aqui com esse aqui não, peraí. Tô me adiantando demais. Desculpa aí. Esse aqui. Porque entre dois ácidos não dá, né? Eu ia fazer um ácido aqui. Ácido pode ser isômero de posição? Não pode. Pode em relação a outras coisas, mas depois a gente vê isso aí. Porque o ácido, ou ele está numa extremidade ou na outra, né? Ele sempre está num carbono de extremidade. Ele tem que fazer 4 ligações. 2 são com O e outra com OH. Se para eu ter dois, se eu tenho, mas existe ácido, né? Existem compostos, né? Que são diácidos, né? Tem 2 grupos. Como é que eu faço isso? Mas daí, ou a gente tem nas 2 extremidades, ou a gente tem ramificação. Se a gente tiver ramificação, não é um isômero de posição, galera, é um isômero de cadeia. Isômero de posição tem que ter a mesma cadeia. Beleza? Mas esse aqui, ó, esses 2 são isômeros de posição. Tô trocando aqui, só trocando o OH de lugar. Beleza? Facinho, né, esses de posição. Vamos dar mais exemplos. Já demos de exemplos de radical, aqui é de grupo funcional. Mas se eu tiver aqui, ó, esse aqui e troquei para cá. É um aldeído, né? E troquei aqui para o meio, isômero de posição. Não. Isômero de função. O de cima é um aldeído, o de baixo é uma cetona. São coisas diferentes, não se confunda. Beleza? Promete que não vai confundir? Então tá. Aldeído é uma coisa, cetona é outra. Pode ter também sem relação a insaturações. Se eu tiver assim não vai ter nunca. Esse aqui, por exemplo, e esse aqui
Eles não têm a mesma função, a mesma cadeia e mudou a posição? São isômeros de posição, não? Não se confunda. Veja só, são o mesmo composto. Tanto faz eu chamar esse aqui de carbono 1 ou carbono 4. Se nesse caso esse aqui é o carbono 1, esse aqui é o carbono 1, mas a gente só vai inverter. Mas eu posso ter sim, em relação à insaturação. Aqui, ó, por exemplo, esse aqui, esses são dois compostos isômeros de posição. Posição em relação a essa insaturação. Tá? E pode ter mais isomeria, sim? Sim, eu posso ter um composto grande que está mudando posição de radical, que está mudando posição de insaturação. Tenho 4 radicais e 2 insaturações e está tudo fora de lugar. Ainda assim eu posso ter isômeros de posição. E ainda tem o grupo funcional para mexer. E se eu estiver falando de heteroátomo, por exemplo, de um éter que tem um oxigênio no meio e eu estiver mudando a posição do oxigênio, o que vocês acham? Isso é uma isomeria de posição? Vamos colocar mais um aqui. CH3, CH2, H2, H3. E CH3, O, CH2, CH2, CH3. Esses dois, será que é isomeria de... Isso aqui é uma isomeria de posição? Não é, né? O que eu disse que é isomeria de posição? Grupo funcional, insaturação ou radical. Tendo mesma função e mesma cadeia carbônica. Veja que a cadeia carbônica aqui muda. Né? Você consideraria essa a cadeia principal, aqui você considera essa, por exemplo. Mas não está mudando a função. Será que são isômeros de cadeia? Não são. Aqui a gente vai pensar na metameria, a isomeria de compensação. Ela tem um nome especial, mas ela é um tipo especial de isomeria de posição. Ele vai manter a função química e a gente vai ter heteroátomo mudando de posição. Tá? Vai ser, se tem heteroátomo mudando de posição, isso aqui pode ser entre, normalmente, éter, éster ou amina, né? Tiver, por exemplo, esse ali, o que a gente acabou de ver, CH3O, CH2, CH2, CH3. Esse é um éter. Esse aqui é um éter também, em que teve mudança na posição do heteroátomo. Né? Tranquilo. Éter aqui. Se eu tivesse, ao invés desse O aqui, tivesse um NH, isso aqui seriam 2 aminas. Também fazendo uma metameria. Beleza? Dá para fazer isso com éster também. Né? Só você encurtar um lado, aumentar o outro. Bem tranquilo. Como que seria um éster? Por exemplo, aqui, ó. Coloca um O e dupla O aqui. O e dupla O aqui. São ésteres.
ésteres fazendo aqui metameria. Beleza? Tranquilinho, né? É um nome um pouquinho diferente, tem que lembrar, mas metameria é com heteroátomo. E por último, esse aqui que eu já comentei, a tautomeria, que é uma isomeria especial que a gente já viu mais do que uma vez, que ocorre sempre entre enóis e cetonas e enóis e aldeídos. Então, quando você tem um enol, você vai lembrar lá que quando você tem um enol, né, o enol é um composto bem instável. Lembra o enol? OH ligado a um carbono com dupla ligação. Então ele é um composto bem instável, que é bem capaz dessa ligação aqui quebrar, essa dupla, e ele formar no lugar uma ligação com o oxigênio. Uma dupla com o oxigênio. Daí ele ficaria isso aqui. Ó, é um enol virando um aldeído. Então, sempre que você tem enol em solução, ele é instável, parte dele vai estar virando aldeído, daí parte do aldeído está voltando a ser enol, e a gente sempre vai ter um equilíbrio químico entre os dois. Por isso que tem essa coisinha especial aí, esse nomezinho especial, porque isso aqui sempre vai estar acontecendo. Quando você tem enol, você também vai ter ou um aldeído ou uma cetona, dependendo de qual é o seu enol. Ó, se tiver esse enol aqui, o que vai estar acontecendo? Vai estar quebrando aqui e vai formar aldeído também. Mas você pode ter, no caso, se você tiver o OH no carbono do meio, mas tem um risco ali a mais. Se tiver isso aqui, isso é um enol também. Mas ele pode estar aqui, ó, se quebrar a ligação aqui, o que ele vai formar? Ele vai formar uma cetona. Que também fica em equilíbrio aqui entre o enol e a cetona. Isso aí é o que a gente chama de tautomeria. Beleza, galera? O que a gente tinha para ver sobre isomeria plana era isso aí, tá? Então tem que saber o que é isomeria, né? Que são dois isômeros, são com dois compostos que têm a mesma fórmula, mas são diferentes. E tem que saber aqui os 5 tipos de isomeria plana, tá? Saber identificar eles. De função, bem fácil, só tem função diferente. De cadeia, tem a mesma função e muda o estilo da cadeia. De posição, tem a mesma função, mesmo estilo de cadeia e muda a posição. Posição do quê? Do radical, de um grupo funcional ou de uma insaturação. Daí a gente tem a metameria, ou a de compensação, que muda a posição de um heteroátomo dentro da cadeia. E por último, essa tautomeria, que tem que lembrar que tem um enol. Identificou um enol, você vai falar que é uma tautomeria normalmente. Tá? Enol e aldeído, enol e cetona. Mas é o enol que identifica essa tautomeria. Beleza? Então é isso aí, galera. Vão estudando, acessa lá o site da Cultive, entra lá no fórum, deixa suas dúvidas. Vamos resolver essas dúvidas, não pode ir levando dúvida para frente, tá?
Vamos lá, força que agora tá acabando, tá bom? Valeu pela atenção, até a próxima, galera. Fui!